Bem-vindos, buscadores! Hoje vamos olhar para uma história curta, tão curta que você pode ter lido em 5 minutos e extrair dela um mapa inteiro do destino humano. A história de Caim e Abel, o primeiro fratricídio, o primeiro sangue derramado, o primeiro eco do que viria a ser a luta humana entre dois modos de ser. Mas há camadas, sempre há, e é nelas que vamos mergulhar. Comecemos pelos fatos narrativos, aquilo que o texto nos dá em superfície. Adão e Eva, o jardim perdido, a vida fora do Éden, dura, exigente. 2 filhos nascem, Caim, o primogênito que trabalha a terra, Abel, o pastor que cuida do rebanho. Ambos oferecem ofertas. Abel traz o melhor do seu rebanho, Caim traz frutos da terra. Deus aceita a oferta de Abel, mas rejeita a oferta de Caim. Ferido no orgulho, Caim convida Abel ao campo e o mata. Deus pune Caim, mas também o marca para que ninguém o mate. Caim parte e funda uma linhagem que constrói cidades, instrumentos, ofícios. Então nasce Sete, a substituição, a linhagem que continuará a adorar. Isto é o enredo, simples e trágico, mas essa simplicidade é apenas a casca. Por baixo pulsa algo muito mais profundo. Então, por que a oferta de Caim foi rejeitada? Por que Deus protege um assassino? O que significa em termos espirituais a divisão que daqui nasce? Se você aceita o texto apenas como história moral, as perguntas terminam numa lição sobre inveja e autoproteção. Se você aceita olhar com olhos de tradutor simbólico, as perguntas abrem portas. Os comentaristas antigos, rabínicos, místicos e, em paralelo, correntes esotéricas observavam que nem sempre o que é oferecido importa tanto quanto quem oferece. Abel dá as primícias, o melhor, Caim dá frutos, mas o texto é lacônico sobre a qualidade. Alguns rabinos e místicos antigos interpretam que Abel ofertou com coração, reverência e entrega. Caim ofertou com rotina, orgulho ou cálculo. Intenção, portanto, como critério. Mas há outra leitura, mais ousada, menos literal. A recusa poderia ser um sinal de diferença ontológica. Algo na presença de Caim vibrava numa frequência incompatível com a comunhão do altar. Não afirmo isso como verdade histórica. Aponto para possibilidades que o texto antigo deixa em silêncio e que tradições apócrifas e esotéricas sussurraram. Existe, entre correntes esotéricas e em fragmentos apócrifos, reinterpretações que circulam ao longo dos séculos. Uma hipótese contundente que deve ser tratada como hipótese, não como dogma. A ideia de 2 sementes, 2 linhagens espirituais que entram no mundo pós-Éden. De um lado, a semente que busca restauração, humildade e comunhão, associada a Abel e depois a Sete. Do outro, a semente que busca autonomia, poder próprio, conhecimento fora dos limites. Uma semente de rebeldia e separação, associada simbolicamente a Caim. Alguns textos e tradições sugerem que a serpente no Éden não é apenas metáfora e que aquele episódio teria deixado um rastro, uma semente simbólica que se insere na carne. Outras tradições falam de anjos caídos, misturas e híbridos, imagens que reaparecem em narrativas sobre Néfilim e filhos de Deus. Repito, é uma hipótese, é uma lente de leitura, e é poderosa porque redesenha as origens da rivalidade, não como um acidente entre irmãos, mas como um conflito ontológico desde o berço da humanidade. Olhemos para a consequência prática.
O relato bíblico diz: a descendência de Caim ergue cidades, inventa ferramentas, desenvolve música e metalurgia. É a linha do fazer, do domínio e da técnica. Sete e seus descendentes mantêm a memória do céu, do nome, do altar e da invocação. Isto não é dualismo maniqueísta simples. Não é o bom vezes o mal. É a tensão entre civilização técnica e vocação espiritual, entre a construção do mundo e a custódia da aliança. Em muitos momentos, a linha de Caim traz progresso material. Em muitos outros, ela gera dominação e corrupção. A pergunta para você é: qual o preço do progresso sem uma bússola moral? Inversamente, qual é o preço da fé sem frutos concretos do mundo? Vários textos extra-bíblicos, Enoque, Jubileus, certos Midrashim e correntes gnósticas preservaram interpretações que ampliam a história. Em Enoque, por exemplo, há relatos de seres celestes que se misturam com humanos e geram gigantes, os Néfilins. Em Midrashim, existem leituras que encaram serpente como figura inteligente e sedutora, não como uma mera cobra. Esses textos não estão no cânon para muitas tradições, mas existem como testemunho. As comunidades antigas olharam o mesmo drama e descrevem efeitos que vão além de um homicídio fraternal. Também encontramos paralelos mitológicos a qual onde o mistério reaparece. Na Suméria, linhagens divinas que se misturam com humanos, reis que reivindicam sangue divino. No Egito, disputa entre irmãos deuses, usurpadores e herdeiros. Na Grécia, semideuses, heróis nascidos de uniões entre deuses e mortais, com destinos mistos. O arquétipo é universal, a ideia de que há um sangue que carrega destino. No capítulo seguinte de algumas narrativas antigas, aparece algo que aumenta a tensão: os chamados filhos de Deus, que tomam as filhas dos homens, e dos seus nascem gigantes, heróis e homens de violência. O texto críptico disso gerou interpretações que vão do literal ao simbólico. Literalmente, seres celestes interagindo com humanos. Simbolicamente, elites espirituais se casando com poderes terrenos, híbridos ideológicos. Se aceitarmos a hipótese das duas linhagens, mesmo só como metáfora, a aparição dos Néfilins torna-se um sinal. Aquilo que começa como semente se manifesta em escala, com consequências coletivas, violência, corrupção, dilúvio. E se as catástrofes da história fossem em parte consequência da proliferação de escolhas que alimentaram uma linhagem separada do propósito original? Do ponto de vista da psicologia arquetípica, não estamos apenas falando de genealogia antiga, estamos falando de você diante do espelho. Dentro de cada consciência coexistem duas vozes, a que quer controlar, possuir, demonstrar, e a que quer oferecer, sacrificar, confiar. Em momentos de pressão, de medo, essas vozes se revelam. Elas não são meramente simbólicas, moldam escolhas reais. Quando você compara, sente inveja, age para vencer a qualquer preço, você percorre um caminho cainita. Quando você reverencia, dá o melhor sem buscar retorno imediato, você caminha ao lado de Abel. A história nos força a perguntar: qual linhagem você alimenta com suas escolhas diárias? Historicamente, os descendentes na prática atribuídos a Caim são os que erguem cidades, inventam instrumentos, criam sistemas. Sem isso, a civilização que conhecemos não existiria. Mas quando a técnica deixa de servir a uma ética maior, ela vira
instrumento de dominação, escravidão, guerra, acumulação predatória. Pergunto de novo: é possível integrar a capacidade técnica de Caim com a sensibilidade ética e espiritual de Abel? Ou será que as duas sempre colidirão até a purificação final? Essa é a tensão permanente da cultura humana: inovação vezes sabedoria. Algumas correntes contemporâneas leem o mundo em termos de linhagens reais ou simbólicas, estruturas de poder que preferem controle à colaboração. Vamos manter a cabeça fria. Não é necessário acreditar em uma conspiração literal de sangue para reconhecer que existe um padrão. Elites que priorizam um controle, instituições que reproduzem lógicas excludentes, tecnologias criadas para manipular. Se aceitarmos a leitura simbólica, as linhagens são hábitos, redes sociais, estilos de vidas e valores que se replicam. São transmissíveis e essa transmissão modela destinos coletivos. Você está alimentando padrões que libertam ou que aprisionam? Por que Deus marca e protege Caim? Por misericórdia? Para preservar a possibilidade de arrependimento? Ou porque Caim e sua descendência têm um papel inevitável no drama humano? Do ponto de vista espiritual profundo, a proteção do erro não é a anulação da justiça, mas sim insistência sobre a possibilidade de transformação. O sinal poderia ser a lembrança de que toda a criação humana tem um destino que pode ser convertido. No entanto, isso não isenta Caim de responsabilidade. Ele é punido, marcado e excluído do convívio. Justiça e misericórdia entrelaçam-se complexas. A partir dessa base, surgem toda sorte de pistas ao longo das Escrituras. Lutas por reinos, profecias sobre sementes, palavras que se referem a joio e trigo e colheita final. Esses símbolos ecoam a ideia central: coexistimos com o oposto e aguardamos um tempo de separação final. Para quem busca padrões, a questão não é encontrar quem é Caim hoje, e sim perceber o mecanismo. Alimentar uma linhagem é escolher padrões repetitivos. Importa menos decidir quem é maldito e quem é abençoado no passado, e mais reconhecer que a narrativa nos chama à vigilância interior. A pergunta essencial é: qual linhagem você nutre com seus pensamentos, suas palavras e seus atos? Porque a história não é apenas sobre sangue, é sobre intenção. Se você alimenta o ego que busca poder a qualquer custo, está plantando sementes que frutificarão. Se você oferta com reverência, trabalha com integridade, escolhe o justo mesmo quando custa, você está irrigando outra linhagem. E como transformar a linhagem que anda em você? Vamos com 3 passos simples e profundos. A auto-honestidade. Nomeie onde age por ganho, status ou medo. Olhe sem desculpas. A oferta consciente. Coloque o melhor do seu trabalho e do seu tempo em algo que sirva o coletivo. A prática de dar primícias é uma forma de reorientar o coração. A aliança interior. Cultive ritos curtos, como silêncio, oração, meditação, ações que lembrem da origem e propósito. Essas práticas não são mágicas instantâneas, são condicionadores de linhagem. Com repetição, mudam a corrente. Agora, vamos à dúvida que liberta. Eu não afirmo que Caim nasceu da serpente. Apresentei-lhe a hipótese porque ela existe. E porque, como leitura simbólica, ajuda a entender padrões. Ao final, a maravilha do texto é que ele não nos dá todas as respostas. Ele planta dúvidas e as dúvidas, quando bem colocadas, despertam. A pergunta que fica é:
Se a história de Caim e Abel espelha o que há dentro de você, quais sementes você está regando? O que você deixará como herança? Se essa mensagem mexeu com algo dentro de você, compartilhe. Espalhe essa centelha. Inscreva-se em Os Iniciados. Ative o sininho e venha caminhar com quem também não é daqui. Até a próxima, Buscador da Luz.